Olá, estamos de volta com mais um TRT das Gerais, TRT das Minas Gerais. Vamos aos destaques de hoje. Empresas devem ficar atentas à data de validade dos equipamentos de proteção individual. Não é vantagem para a sociedade, nem para a empresa, nem para a família dele, para ele mesmo, sofrer um acidente na obra. Mudanças na noção de tempo e espaço criam novos conflitos nas relações de trabalho e eles começam a chegar ao Poder Judiciário. TRT de Minas aproveita a Semana do Descarte para organizar os locais de trabalho. No Encurtando Distâncias, vamos levar você à cidade de Barbacena, a cidade das rosas. E ainda, você sabe o que significa ipso facto e ipso iure? Que isso? O que é isso? Que é isso? Ipso facto? É complicado, né? Vamos explicar daqui a pouquinho. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Todo o trabalho deve ser feito com o máximo de segurança, certo? Além de fornecer os equipamentos de proteção adequados para os trabalhadores, as empresas também precisam ficar de olho na validade desses materiais. Confira na reportagem de Aline Dias. EPI, sigla para Equipamento de Proteção Individual. Óculos, capacetes e máscaras são alguns desses dispositivos. O objetivo é proteger contra os riscos que ameaçam a saúde do trabalhador. Neste canteiro de obras, todos os dias os funcionários recebem orientações para colocar os equipamentos de forma correta. E outras coisas que nos fala mais, que é o risco de proteção auricular, que a gente tem que colocar no ouvido, e o óculos para se proteger de todas as fagulhas que podem se voar. A gente trabalha na construção civil, a gente costuma presenciar muitos tipos de acidente, né? E também costumamos ver outras pessoas também que se livram de alguns acidentes por estar usando o equipamento de segurança, né? O equipamento protege muitas pessoas de acidente, até mesmo perder um dedo. A gente quer que ele entre com saúde para trabalhar e que volte para suas famílias com saúde, né, intactos. E não é vantagem para a sociedade, nem para a empresa, nem para a família dele, para ele mesmo, sofrer um acidente na obra, né? Calor e poeira não podem ser obstáculos para a utilização do equipamento. E para que o produto funcione bem, a empresa é responsável pelo fornecimento do material e também pela limpeza. Diariamente, os produtos precisam ser higienizados. Porque o equipamento está ali para protegê-lo. Uma vez não higienizado, por exemplo, um protetor auditivo, se ele não for bem higienizado ou higienizado com um produto também nocivo, ele vai levar isso para dentro do organismo e, consequentemente, ele estará desprotegido. O tipo do equipamento de proteção individual depende de cada função exercida pelo trabalhador. Todo esse material tem que ser aprovado pelo Inmetro. E atenção, o uso de cada produto não pode passar de 5 anos. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais julgou um processo em que o equipamento para proteger a audição não estava em boas condições de funcionamento. Um dos funcionários ficou quase surdo porque o EPI estava vencido. Quando o equipamento se torna imprestável e vem a ocorrer um dano, no caso uma surdez, por exemplo, ou um próprio acidente, a empresa responde como se não tivesse fornecido esse equipamento. Então, não fornecer o equipamento ou não substituir aquele inadequado ou não fiscalizar o uso é como se não fornecesse equipamento. Então ela responde normalmente tem toda a responsabilidade sobre o evento que vier a ocorrer com esse empregado. Este especialista em medicina do trabalho ressalta que cabe à empresa verificar o estado de conservação de cada produto. O técnico de segurança, obrigatoriamente, ele tem que estar atento, porque ele é que tem domínio da frequência de uso e como é que aquele equipamento pode ou não estar ainda protegendo o trabalhador. A validade do equipamento para uso depende da frequência de uso, do desgaste, etc., que é variável. Uma máscara descartável, usou uma vez e descarta. Além de usar o EPI, é preciso colocá-lo corretamente. O óculos de segurança deve ser colocado de forma ajustada ao rosto. Você tem normalmente vários tamanhos. O trabalhador deve ser treinado e deve ter a oportunidade de escolher aquilo que melhor se adapta
a sua característica. Protetor auditivo, nós temos diversos tipos, 3 tipos principais. Esse aqui é reutilizável, então pode ser utilizado, lavado e reutilizado. A colocação desse protetor, você pega a orelha, para cima e para trás, coloca o protetor, insere. Máscara contra particulados hospitalares. A colocação dela, primeiro, embaixo do queixo, ajusta, faz o ajuste aqui da narina. O capacete destinado a proteger a integridade física do trabalhador. É importante lembrar que ele deve colocar o capacete sempre usando a jugular. A evolução tecnológica trouxe um novo conceito para tempo e espaço. Trabalhar em casa, por exemplo, passou a ser comum para muitas pessoas no Brasil. 11 milhões de trabalhadores estão nessa situação. E isso é o chamado home office. Essa realidade tem gerado novos conflitos que já chegam à Justiça do Trabalho. Quando se está em casa, na tranquilidade do lar, tem muita coisa para fazer. Gosto de mexer no quintal, né? Plantação, essas coisas. Cuidar das plantas, gosto de cuidar dos cachorros. Cuidar da casa, ficar com meu filho, meu marido. Mas tem gente que em casa trabalha e muito. Mônica é servidora do TRT Minas e é neste escritório em casa que ela cumpre uma intensa jornada de trabalho. E olha que esse espaço meio família, meio profissional, tem suas vantagens. A principal delas é não ter que sair de casa, pegar esse trânsito caótico de Belo Horizonte. A economia até de tempo mesmo, porque esse deslocamento daqui para o trabalho eu gasto em torno de 40 minutos, quando vou, na volta é muito mais. Economia de roupa, economia de gasolina, economia de estacionamento. Eu consigo ter um horário de trabalho mais flexível. E tem desvantagens também. É que é um trabalho muito sozinho. Eu entro aqui para o escritório, fico sozinha. Todo contato com a minha chefe, com o pessoal da equipe é virtual. Então eu sinto falta do colega de trabalho, daquela troca de chegar, de cumprimentar, do abraço da chegada, do cafezinho, daquele momento para o lanche que a gente sempre faz, que a gente descontrai. Esse lado social do trabalho, porque o trabalho tem, né, essa função social também. Teletrabalho, esta é a denominação de quem exerce uma função profissional em casa. E é uma atividade regulamentada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, já são mais de 11 milhões de trabalhadores no Brasil nessa situação. Com tantos brasileiros trabalhando em casa, aumentou o número de casos na Justiça do Trabalho envolvendo esse profissional. A 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora recebeu um caso em que um analista de suporte informática que trabalhava em casa comprovou o vínculo de emprego, pois recebia salário mensal, tinha ordens de um chefe e horários a cumprir na empresa. Com base nessas informações, o TRT confirmou um vínculo por identificar a subordinação. Com o mundo caminhando cada vez mais para a tecnologia, podemos imaginar um futuro com muitas pessoas trabalhando em casa. E até lá, empresas e empregadores terão muito o que amadurecer. A empresa tem que buscar a tecnologia como uma aliada para fazer o gerenciamento de toda a sua infraestrutura e também do teletrabalho. E outro detalhe que eu acho extremamente importante é que as empresas amadureçam e criem um regramento básico, seja de teletrabalho, seja de privacidade, seja de política de segurança da informação, e insira nesse regramento as condições, as regras do jogo, ou seja, as condutas que as pessoas têm que ter em relação ao teletrabalho. Barbacena fica na Serra da Mantiqueira, região do Campo das Vertentes, a 169 quilômetros de Belo Horizonte. Fundada no século XVII, ficou conhecida como Cidade das Rosas e ganhou destaque no cenário nacional e internacional, não só pela beleza, mas também por abrigar o Museu da Loucura, referência do Centro Hospitalar Psiquiátrico, que funciona há 15 anos.
Outro destaque de Barbacena é a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A cidade também tem atrações como o grupo de teatro Ponto de Partida e a Universidade de Música Popular Bituca, uma homenagem ao cantor Milton Nascimento. Além de tudo isso, os edifícios históricos do estilo colonial e barroco são um convite ao turismo. A primeira vara do trabalho em Barbacena foi criada em 1958. Atualmente, a cidade conta com 2 varas, cada uma com 10 servidores. As varas recebem cerca de 3 mil processos por ano. Hoje, o município tem mais de 126 mil habitantes. No próximo bloco você confere notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. E ainda, no Profissão da Hora, você vai saber um pouco sobre o trabalho do vendedor. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Confira agora as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A 4ª turma do TRT de Minas manteve a sentença que condenou uma empresa a arcar com o pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado pelo trabalhador. A desembargadora relatora do recurso, Maria Lúcia Cardoso Magalhães, acompanhou o entendimento firmado na turma, pelo qual a responsabilização da empregadora pelos honorários advocatícios visa a proteger o crédito alimentar do trabalhador. Isto porque, ao contratar o advogado para reclamar na justiça os direitos que não foram pagos na época certa, o trabalhador acaba perdendo no mínimo 20% dos valores devidos a ele como fruto do seu trabalho. Portanto, ele deve ser ressarcido por essa despesa. Abusiva, desnecessária e uma profunda falta de consideração. Foi assim que a juíza substituta Ana Paula Costa Guerzoni, em atuação na primeira vara do trabalho de Pouso Alegre, classificou a conduta de uma empresa da área de construção que reteve os empregados dentro de um ônibus cercado por seguranças e promoveu uma dispensa coletiva. Pela prova, ficou claro que os trabalhadores foram impedidos até de ir ao banheiro e de retirar os seus pertences. Para a magistrada, a conduta violou o direito de propriedade e de locomoção dos empregados. Ela explicou que a dispensa deve ser feita de forma individual para não ofender a dignidade, intimidade e privacidade dos trabalhadores. A empresa foi condenada a pagar ao trabalhador indenização por danos morais no valor de R$ 5.500. A empresa recorreu, mas o Tribunal de Minas manteve a condenação. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Hora de testar o seu conhecimento. Você sabe o que significa? Preste atenção em ipso facto e ipso iure. Complicado, né? Já ouviu falar nisso? Não? Então fique ligado. Que é isso? O que é isso? Que é isso? Que é isso? O que é isso? O que é isso? Ipso facto. O senhor sabe o que significa? Não. Pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Ipso facto. Não, alguma coisa... Não tenho ideia. Ipso facto é coisa de computador. De factory, não? De trocar cheque, não? Faço a mínima ideia. É de comer? Ipso facto? É o fato, é. Isto Yuri. Ipso Yuri. Ipso Yuri. Mas isso é japonês, hein? Ipso Yuri. Já ouvi falar, mas não sei o que é, não. Ipso Yuri, o nome de uma pessoa. Yuri. Yu, peru. Ipso Yuri. É um verme. Yuri. Não. Ipso é o Ipso do Yuri. O que tem? O que é isso?
ipso facto significa que a consequência declarada ela decorre do próprio fato. Como exemplo, a gente pode citar uma situação em que o juiz declara que a parte, ao impugnar determinados documentos ou em um determinado prazo, deveria ter requerido uma prova pericial. Como não o fez, ipso facto ocorre a preclusão processual, ou seja, a parte perde o direito de requerer aquela prova em decorrência de não ter feito, de não ter praticado aquele ato no momento correto. Por outro lado, ipso iure significa que a consequência decorre do próprio direito. Então, um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o caso de um sucessor em uma relação, em uma empresa. O sucessor assume ipso iure as obrigações trabalhistas do empregador que é o sucedido naquela relação, naquele contrato de trabalho. Então é isso, ipso facto é em decorrência do fato, ipso iure em decorrência do direito. Doação de medula óssea. Justiça do Trabalho Mineira abraça esta causa. O TRT de Minas realizou uma campanha de doação de medula óssea com o slogan "Doar medula óssea é doar esperança de vida". Centenas de servidores se cadastraram como doadores, ampliando as chances de cura de quem precisa de um transplante de medula. Graças a um doador desconhecido, possivelmente cadastrado em uma campanha como a nossa, o jovem Daniel, cuja leucemia motivou a campanha, recebeu o transplante e já voltou para casa em franca recuperação. Ajude outros casos como esse a ter um final feliz. Divulgue as campanhas de doação de medula. Descartar, arquivar, limpar o ambiente de trabalho. Você tem ideia do quanto isso é importante? O TRT de Minas sabe disso. Todo ano o tribunal se organiza para descartar o que não tem mais utilidade no ambiente real e virtual. É a chamada Semana do Descarte. Desapega! O descarte, além de contribuir na preservação do meio ambiente, é uma forma de organizar o local de trabalho. Pensando nisso, há 5 anos, os servidores do Tribunal Regional do Trabalho separam o que não é mais utilizado, como caixas de papelão, papéis, e fazem a destinação de forma adequada. São documentos com mais de 5 anos que a gente está arquivando e que agora a gente pode descartar e doar para outras pessoas para serem utilizados de outra forma. Nos computadores, cada servidor faz o descarte virtual. E-mails e arquivos antigos são apagados para deixar o sistema mais leve. Na maioria das vezes, quando nós estamos trabalhando, o sistema, o computador trava. E muitas vezes nós culpamos o sistema por isso. Então, acho interessante, muito bacana essa iniciativa desse descarte, porque vai nos possibilitar aliviar o computador. O computador vai ficar mais leve e, consequentemente, nós vamos trabalhar com mais facilidade. Coordenado pela Comissão de Gestão Ambiental, a Semana do Descarte e Organização mobiliza todas as unidades da Justiça do Trabalho na capital e do interior e tem balanço positivo. O retorno que a gente tem das áreas sempre acham positivo. E o mais interessante é que essas unidades têm retornado dizendo que tem buscado manter essa questão contínua durante o ano, né? E não deixar acumular os materiais para fazer o descarte, mas evitar que esse acúmulo aconteça e já ir durante o ano fazendo essa organização. Vender é uma arte. No Brasil, são mais de 20 milhões de vendedores. Como é a vida desses profissionais? É o que você confere agora. O dia de trabalho começa cedo para Eduardo. Ele é agente de viagens. Bom dia, com muita paz e alegria.
Há 12 anos só no turismo, ele vende muito mais do que pacotes de viagem. A área de venda, para mim, ela virou algo assim, concretização de um sonho. Quem vê na mesa placas de metas alcançadas e de premiação, nem imagina que essa história começou ainda na adolescência. Com 16 anos, eu já vendia. Então, chegava minha mãe com frutas, eu pegava algumas frutas e vendia para a vizinhança. Com 20 anos, eu ganhava dinheiro vendendo cachorro-quente. De 20 anos para cá, hoje eu tenho clientes fidelizados. Isso, para mim, veio a concretizar hoje, em 12 anos no turismo, que você não basta só vender bem, você tem que encantar o seu cliente. Outro bom exemplo de vendedor é o Jorge. Ele começou na profissão há 36 anos e de uma maneira bastante curiosa. O menino da roça, que chegou em BH no ano de 1976, viu a vida dele modificar por uma oportunidade. Comecei como vendedor balconista num depósito de material de construção lá no bairro Arão Reis, aqui em Belo Horizonte. Então eu trabalhava lá primeiro na área externa. E no intervalo do almoço, o dono lá me chamou para ir para o balcão. Enquanto ele ia almoçar, eu fiquei no balcão atendendo. E eu gostei, achei maravilhoso. Aí eu comecei a gostar daquela profissão de vendedor. Jorge tem na cabeça que um bom vendedor não é aquele que só quer empurrar um produto para o cliente. Eu procuro ver a necessidade do cliente. Eu gosto de que o cliente saia satisfeito. Vender é coisa séria. Tem muita gente que busca se especializar em cursos como este do Senac. Quem já está na área quer aprender um pouco mais. Antigamente o vendedor tinha uma postura nos anos 70, anos 80, que hoje é completamente diferente, que a gente é mais um consultor, não é mais um vendedor. É um consultor do produto que a gente está querendo vender, né? Mas se de um lado ser vendedor é prazeroso, por outro tem muitos desafios. Não bastasse os baixos salários, nós temos uma situação muito complicada, que é trabalho domingos e feriados. Nós chegamos a trabalhar até mais de 60 horas semanais. E aí vem uma série de situações em cima desses trabalhadores, como doença mental, varizes, dor de cabeça, dor nas pernas, constrangimento, assédio moral. Vem uma série de coisas em cima desses trabalhadores que isso influencia até no nosso convívio familiar. A profissão, apesar de ser uma das mais antigas, só recentemente foi regulamentada no Brasil. Reivindicação antiga dos trabalhadores do comércio, a Lei 12.790 de 2013 garante a jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais de trabalho, que podem ser alteradas a partir de convenção ou acordo coletivo. A jornada de 6 horas é permitida para atividades realizadas em turno de revezamento, desde que não haja perda de remuneração. São 12 milhões de comerciários no Brasil. Gente disposta a batalhar por uma venda perfeita e por deixar clientes satisfeitos. Gratidão pelo bom atendimento e satisfação de ter comprado, que a gente vem na loja para comprar. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode também acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!